Como investir no exterior? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gatto e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor, sigam o canal e também me sigam no Instagram, porque é lá que eu gravo esses vídeos todo dia e aí vocês podem participar lá da gravação. Como investir no exterior? Aqui no Brasil a gente tem basicamente 4 formas principais, né? Existem outras, mas eu acho que essas aqui são as mais utilizadas, tá? A primeira forma, né, de investir no exterior é através de fundos de investimento, tá? Essa é uma forma um pouco mais antiga, né? Muita gente já achava interessante investir no exterior até antes, né, dessa popularização toda aí dos investimentos nos Estados Unidos, em empresas americanas, esse tipo de coisa, né? Ficou muito popular recentemente pelo que a gente vem assistindo aí, né, das empresas estourando de crescer lá, tipo a Tesla, a Apple, enfim. Então, mas no passado muita gente já investia e uma das formas mais utilizadas era através de fundos de investimento. Então, existem fundos de investimento onde na sua composição existem ativos de fora do Brasil, tá? Então, você tem fundos cambiários, você tem outros tipos de fundos. Quais são as vantagens de investir através de fundos de investimento? Primeiro, é a questão de que você investe em reais, né? Então, você não precisa fazer câmbio, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. A segunda vantagem é o fato de você estar terceirizando a estratégia de investimentos para realmente uma empresa profissional, né? É um fundo ativo, então realmente vai ter um gestor profissional lá que vai investir para você, vai escolher os ativos. Então, essas são as vantagens de investir por fundos. Agora, quais são as desvantagens, tá? A primeira desvantagem são os custos. Os fundos não fazem isso de graça, então eles cobram uma taxa de administração que acaba sendo aí um valor expressivo do que a gente tem de rendimento, né? Então é uma das grandes fraquezas dos fundos, tá? Uma outra desvantagem dos fundos seria a questão da falta de controle. Para quem quer investir com um pouco mais de controle, para quem quer escolher seus próprios ativos, você infelizmente vai ter que seguir o que o gestor está fazendo, né? Você não tem outra opção, tá? E uma outra grande desvantagem dos fundos de investimento é a ineficiência tributária, tá? Muitos ativos como ações que a gente tem no exterior, nós temos uma série de isenções, né, de venda, esse tipo de coisa, e aqui isenção de imposto de renda, tá? E aqui no Brasil, quando você tem uma cota de um fundo, você não participa desse tipo de vantagem, tá? Você vai pagar a alíquota ali, dependendo do tipo de fundo que você tem, se é um fundo de ações, se é um fundo de renda fixa, você acaba pagando pelo menos ali 15% de imposto de renda, tá? Então, essas são as desvantagens de você investir através de fundos. A segunda forma principal de investir no exterior é através de ETFs, que também são fundos, só que são fundos de índice, né? São fundos passivos, onde você não tem um gestor com uma estratégia ativa lá escolhendo quais são os ativos que ele vai ter e tudo mais. Bom, quais são as vantagens de investir através de ETFs? Você também investe em reais, tá? Então não precisa fazer ali câmbio, né? Um ETF, assim, ó, você tem que escolher um ETF que tenha uma estratégia internacional. Por exemplo, o IVVB11, que replica o índice do S&P 500, né, do mercado americano. Então, você tem que escolher o ETF certo, não é qualquer ETF, tá? Bom, você investe em reais, então isso é uma grande vantagem. Uma outra vantagem dos ETFs é que o custo deles é relativamente baixo, tá? Tanto o custo de aporte quanto os custos de taxa. A taxa de ETF é baixíssima, porque como é uma administração, uma gestão passiva, você não tem tanta infraestrutura quanto uma gestão ativa. Então, o custo é muito baixo. Normalmente, fundos ativos te cobram o famoso 2 com 20, né? 2% de administração, mais 20% de performance em cima dos ganhos, né, que superarem o benchmark, né, o índice de referência. E os ETFs não, eles te cobram às vezes, sei lá, 0,3% ao ano de taxa, então é muito barato. Outra vantagem é que ele é passivo, então se você você quer acompanhar o índice americano, por exemplo, através do IVVB11, você investe e o fundo faz tudo sozinho e ninguém se preocupa com nada, tá? Não tem, vamos lá, um ser humano tomando decisões. Eles seguem o índice e acabou. Quais são as desvantagens dos ETFs? Primeiro, ineficiência tributária também, tá? Tanto aqui no Brasil quanto no exterior, as vendas de ações são isentas de imposto de renda até um certo limite, tá? Aqui no Brasil é R$20 mil, fora do Brasil são R$35 mil que você pode vender sem pagar imposto. Outra coisa, aqui no Brasil você não paga imposto sobre dividendo, nos Estados Unidos você paga,
tá? Só que é o que acaba acontecendo com os ETFs, o dividendo é incorporado na cota, né? Então, depois quando você vai vender a sua participação no ETF, você vai pagar um imposto que você não pagaria. Então, se você estivesse investindo de forma direta, né? Porque aí você poderia vender com isenção. Então, isso acaba sendo uma grande desvantagem nos ETFs aqui no Brasil. Se você tiver um ETF de fora do Brasil, aí é outra história, tá? Mas eu estou falando dos ETFs brasileiros, tá? E falta de controle também, né? Aqui nos ETFs do Brasil você tem pouquíssimos índices que eles acompanham. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos você tem milhares de ETFs, aqui no Brasil você tem tipo 17 só. Sendo que, tipo, acredito que o IVVB11, talvez algum outro lá invista no exterior, mas é muito pouco, então você não tem como personalizar uma estratégia. Ou você investe ali no índice americano ou não investe. Então, é uma outra desvantagem de investir através de ETFs. Terceira forma, através de BDRs, né? Que são os Brazilian Depositary Receipts. Então, são recibos que representam ativos no exterior. Antigamente, esse tipo de investimento era mais restrito a investidores qualificados, né? Aquela galera que ou é profissional ou tem mais de milhões ali de investimentos, só podiam investir. E recentemente a CVM retirou, né, essa limitação e hoje está acessível para qualquer pessoa. Então, o que é um BDR? Quando é um recibo que representa algum ativo, pode ser uma ação, pode ser um ETF. Então, quando eu compro aquele recibo, por exemplo, aquele BDR que representa a Disney, é como se eu tivesse uma ação da Disney indiretamente. Ele está lastreado naquele ativo, né, do exterior, naquela ação da Disney, por exemplo, tá? Qual a vantagem do BDR? As vantagens. Primeiro, você também investe em reais, tá? Então também não tem essa preocupação com o câmbio. Outra vantagem é o controle, tá? Então você pode escolher os ativos que você quer ter. Então você escolhe, eu quero o BDR da Disney, quero o BDR da Tesla, do Google, do Facebook. Então a sua estratégia é você que faz com os BDRs. Quais as desvantagens dos BDRs? Primeira, liquidez, tá? Então é um mercado muito novo, ele não tinha muita liquidez, não era tão fácil assim você comprar e vender os ativos. Então, conforme esse mercado for ganhando cada vez mais espaço, a tendência é que ele ganhe mais liquidez. Mas ainda não é um ponto forte dele, tá? Ainda é uma fraqueza. Outra coisa, a ineficiência tributária também, tá? Então os BDRs eles são horrorosos nessa situação aí de imposto, tá? Porque você não só paga imposto sobre ganho de capital, tá? Nessa situação aí de você vender o BDR, coisa que se você vendesse a ação você teria isenção, como eles ainda te cobram às vezes um valor em cima dos dividendos, tá? Nos Estados Unidos a gente já paga tipo 30% de imposto sobre os dividendos. No BDR eles ainda vão lá e pegam mais uns 5%, que é outra desvantagem, né? Que são os custos, né? O BDR não faz isso de graça, então tem algumas taxas embutidas ali no valor que você acaba pagando um pouco mais caro do que se você comprasse o ativo diretamente, tá? E um outro problema é que seu dinheiro ainda está no Brasil. Esse problema pode até se replicar para os que eu acabei de repassar também. Você não está com uma segurança de estar com seu dinheiro em outra jurisdição. Se acontecer um problema muito sério aqui no Brasil, tipo uma Venezuela, uma Argentina, o governo tem como inventar alguma lei, alguma coisa ali que complique sua situação com o BDR e você não possa necessariamente conseguir trazer dólar para o Brasil ou mandar real para fora, tá? Porque você tem um papel que está aqui no Brasil que representa o ativo de fora. Ou seja, isso tem uma fraqueza aí, né? O governo pode intervir de alguma forma. Então, esse é um problema aí dos BDRs, tá? E aí a gente chega à quarta principal forma de investir no exterior, que é através de uma corretora americana, ou seja, você investir diretamente fora, tá? Essa era uma opção que não era muito fácil antigamente, porque era tudo papel, fax, aí tinha que falar em inglês, aí o que acabava complicando para muita gente era muito burocrático, né? Os próprios bancos não sabiam como fazer a documentação, para você enviar recurso para fora era difícil, tinha que preencher um monte de formulário. Então, de lá para cá, há alguns anos começou a facilitar muito. Hoje está em um ponto onde você abrir conta em determinadas corretoras, você baixa o aplicativo, manda uma documentação, bate foto, bate selfie, manda e tipo um dia pronto, já está lá, você já pode investir e comprar ações diretamente do exterior. Então facilitou muito, né? Algumas corretoras, como a Avenue, por exemplo, que é a que eu uso, é uma corretora feita por brasileiros, então todo o suporte dela é em português, tá? Para quem tem esse problema de falar inglês, esse tipo de coisa, e ela ainda ajuda com o imposto de renda, que é uma outra preocupação de quem quer investir fora, né? Ficar, meu Deus, como eu vou fazer com a receita e tal, vem tudo mastigado. Então hoje facilitou demais você poder investir através de uma corretora americana. Quais as vantagens? Eficiência tributária, né? Acho que é a única que tem essa vantagem, porque quando você compra, de repente eu abri conta na Avenue ou em qualquer outra corretora, fui lá e comprei uma ação da Apple. Eu posso vender até 35 mil reais por mês
tá? Sem pagar nada de imposto de renda. Se tiver comprado $100 de ação e ela valorizou o equivalente e virou 35 mil reais, eu posso vender tudo e não pago nada de imposto de renda. Tá? Isso funciona para ações, funciona para REITs, que são os parentes lá dos fundos imobiliários, e também para os ETFs. Perguntaram o nome da corretora, essa que eu estou falando é a Avenue. Não tenho nenhuma relação com ela, como se fosse Avenida, né, em inglês o nome, é porque eu uso mesmo e eu gosto dela, tá? Então, por isso que eu acho interessante e pelo fato de que ela facilita muito para os brasileiros, tanto em termos de idioma, quanto em termos dessa questão de imposto de renda, né? Que eu já tive que fazer, eu já fiz declaração usando as facilidades dela e ela entrega tudo mastigado, assim, você só preenche e tá tudo certo, tá? Enquanto que se você fosse fazer isso por conta própria, você tem que ficar pegando a cotação do dólar de cada mês, é um negócio meio complicado que eles já dão muito facilitado. Bom, outra vantagem é o controle, né? Você controla, você compra o ativo que você quiser e inclusive através de uma corretora americana, você tem acesso a ativos do mundo inteiro, tá? Você tem acesso a mais de, sei lá, 3.000 ações, você tem milhares de ETFs, de REITs, então você pode comprar ativos do mundo inteiro, enquanto que aqui no Brasil, como eu falei, por mais que você tenha os BDRs, eles são relativamente limitados, tá? Você ainda não tem tudo que o mercado pode te oferecer, enquanto que através de uma corretora americana você tem. E uma outra vantagem é que seu dinheiro vai estar fora do Brasil efetivamente, tá? Então você vai ter patrimônio fora mesmo, na jurisdição, sei lá, dos Estados Unidos, por exemplo. Então se acontecesse um problema como esse aqui no Brasil, tipo Argentina, Venezuela, é uma parte do seu patrimônio que está protegida lá fora e que você pode usufruir daquilo lá de alguma maneira, né? Tentar fazer com que aquilo te ajude, tá? Então, essa é uma grande vantagem também de você diversificar o seu risco entre países, tá? Não é só você estar lastreado em ativos do país, é você ter efetivamente dinheiro fora do Brasil, patrimônio fora do Brasil. Agora, como nem tudo são flores, né? Qual a desvantagem de você investir diretamente numa corretora americana? A primeira desvantagem que muita gente se preocupa é o spread cambial. Tá? Então, quando algumas corretoras dessas já têm uma ferramenta de câmbio integrada, por exemplo, a Avenue, ela tem, você transfere dinheiro para o banco deles aqui no Brasil, aparece já na corretora e você consegue fazer o câmbio pelo aplicativo, já transformar em dólar na hora. Só que aí é óbvio que eles vão lá e cobram uma taxazinha, um spread cambial, é como se fosse um custo, né, a mais que você acaba pagando, tá? E as outras corretoras têm similaridades com isso, outras você tem que usar alguma outra empresa para fazer a remessa online, por exemplo, ou usa o TransferWise, enfim. Aí você tenta achar aquela que fique mais barata, mas sempre tem essa preocupação que você paga o spread do dólar, tá? Não que você não pague indiretamente nas outras, mas nessa fica um pouco mais nítido. Um outro problema é a questão do idioma. Eu citei aqui a Avenue, mas outras corretoras americanas são americanas mesmo, tá? Então o suporte é todo em inglês, o site é em inglês, você tem aquelas traduções um pouco toscas, mas aí para quem manja de inglês aí talvez não seja um problema, mas como eu sei que muita gente não fala, né, é bom levantar esse ponto, tá? E uma outra questão que muita gente se preocupa é a sucessão de patrimônio, tá? Então, o imposto sobre patrimônio fora do Brasil, sobre patrimônio, né, ele é diferente daqui do Brasil, tá? Aqui no Brasil a gente reclama, mas é um dos mais baratos do mundo. Fora do Brasil, dependendo de quanto patrimônio você tem, de qual cidade ele está, você pode pagar até 40% ali de imposto. Existem algumas regras de isenção, se você tiver menos de 60 mil dólares no seu nome, fora do Brasil você não paga esse tipo de imposto, tá? E aí a partir do momento que ultrapassa esse valor, você começa a seguir ali uma tributação progressiva. Também existe possibilidade de você investir em países onde você não paga esse tipo de tarifa, né? Por exemplo, se você investir na Irlanda, né? É um dos países lá que existem algumas facilidades onde você não tem esse tipo de cobrança de imposto. Mas enfim, você vai ter que estudar como é que funciona essa transmissão para os seus herdeiros. Então, acaba sendo uma desvantagem, coisa que aqui no Brasil a gente já conhece, tá? Então, galera, essas são as 4 principais formas de investir no exterior. Hoje, eu acredito que é quase obrigatório você ter uma parte do patrimônio fora do Brasil, tá? O quanto você vai ter vai de cada um, mas eu acho que ter algo é muito importante, tanto pelo lastro em moeda forte, né? E você tem uma parte do seu patrimônio em dólar, vendo o que os governos estão fazendo aí com as suas moedas, e o dólar aí é uma das moedas mais fortes do mundo, e o acesso a uma série de ativos que a gente não tem aqui no Brasil, como eu falei, né? Você acaba tendo esse acesso indireto. Mas um outro ponto também é essa questão de imposto, tá? Que acaba sendo uma coisa bem interessante pra gente, que se a gente tem uma parte do nosso patrimônio em ações, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem isenção de dividendos, a gente tem isenção de 20 mil reais em venda. Aí a gente tem uma parte fora do Brasil, nos Estados Unidos, a gente tem mais 35 mil reais de isenção de imposto de renda e venda lá fora. Então, quando você começa a compor esse tipo de coisa, você acaba fazendo uma carteira de investimentos muito eficiente em termos de imposto, tá? Que muita gente não se preocupa com isso. A galera está olhando só a rentabilidade, mas ninguém para pensar, por exemplo, que se eu tenho todo o meu dinheiro em um fundo de investimento,
quando chegar lá no futuro que eu tiver 2 milhões de reais naquele fundo, sei lá, e eu quiser sacar 20 mil reais por mês, não, vamos lá, 10 mil reais por mês, eu vou ter que pagar 15% de imposto toda vez que eu sacar esse dinheiro, tá? E aí eu vou perder 1.500 reais todo mês. Enquanto que se eu tivesse esses mesmos 2 milhões em ações ou em ações no exterior, eu poderia vender 10 mil reais por mês tranquilamente, líquido. Ou seja, com o mesmo dinheiro eu teria mais renda, tá? Mas muita gente não se preocupa com essa questão aí de imposto de renda, então é uma coisa que você sempre tem que estar de olho, tá? E quando vocês verem... Nossa, até desafinei aqui, bebi uma água aqui só um instante. Meti um... Sim, enfim, se vocês verem esse vídeo passando por aí, dê aquele likezinho lá para dar uma ajudada no canal, sempre lembrem aí de deixar um comentário, esse tipo de coisa, e divulguem para os amigos de vocês se vocês estiverem gostando, e podem me mandar também crítica, sugestão ali pelo direct, que eu procuro sempre tentar responder todo mundo, tá certo? Valeu, galera, obrigado aí por me acompanharem tarde da noite, e a gente retoma esse bate-papo amanhã.